que ponto chegamos? O artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, a nossa Carta de Boas Intenções, estabelece que todo o poder emana do povo, mas na prática o interesse público e a vontade popular vêm sendo solapados por um flagrante desequilíbrio de forças na República. Conforme denuncia uma matéria especial publicada essa semana pelo jornal O Estado de São Paulo, o Congresso Nacional, capturado pelo Centrão, avançou sobre o orçamento federal e impôs a sua agenda de projetos, tornando o governo cada vez mais refém do parlamento. Essas duas notícias são muito recentes, mas elas refletem um fenômeno de longa data: a quebra da independência harmônica entre os poderes, que, por acaso, também é um princípio do nosso Estado democrático de direito, conforme o artigo 2º da Constituição. As elites do Legislativo e do Judiciário estão paulatinamente sequestrando as prerrogativas do Poder Executivo e subvertendo o sistema presidencialista. Formalmente, o cargo máximo da República é a presidência, que se conquista por voto popular. Mas como ensina o célebre petista corrupto, ganhar a eleição é diferente de tomar o poder. Por isso, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre quem manda de fato aqui no Brasil. Mas como o tema é extenso, nós vamos dividir essa reflexão em 2 edições do Boletim Coppola. E a parte 1 será dedicada a alguns ministros do STF, juízes que deveriam guardar a Constituição, mas que decidiram mandar na Constituição. No Brasil de hoje, a Constituição como ela é tem menos importância do que a Constituição como os ministros do Supremo gostariam que ela fosse. Nem os direitos fundamentais escapam do arbítrio da toga. Pra vocês terem uma ideia, 3 ministros do STF já votaram pela legalidade do aborto em qualquer circunstância até o 3º mês de gravidez. Isso, apesar da Constituição declarar que a vida humana é inviolável e apesar de 75% da população brasileira ser contra o aborto ou contra mudanças na atual legislação. Agora pensa comigo, se um juiz ou um colegiado de juízes se acha apto e competente para decidir sozinho pela morte de milhares e milhares de vidas inocentes, imagina a postura voluntariosa desse magistrado ou dessa corte em matérias menos sensíveis, em questões que não sejam literalmente de vida ou morte. Antes, a imprensa tradicional, na sua histeria antibolsonarista, ignorava os excessos e os arroubos autoritários do STF. Mas até nesse ambiente tóxico de defesa seletiva das garantias fundamentais, começam aí a pipocar algumas críticas mais duras à inconstitucionalidade de certas decisões supremas. Aspas para o editorial de O Globo, publicado dia 15 de junho e intitulado "Ativismo do STF representa risco preocupante". Outro risco para a nossa democracia tem passado despercebido. O Supremo Tribunal Federal, o STF, a corte que deveria manter-se equidistante e alheia às paixões, parece a cada dia mais contaminada pelo noticiário, como se devesse prestar contas à opinião pública, não à lei ou à Constituição. E só um esclarecimento, pessoal. Para as elites do jornalismo militante, opinião pública é o que eles mesmos pensam e não o que acredita a maioria da população. Mas segue o editorial de O Globo. O ministro Gilmar Mendes teve de reafirmar o óbvio, dizendo que o Supremo não é partido de oposição ao governo. Não é mesmo, nem jamais deveria ser. A impressão que tem transmitido, contudo, é a oposta. Não é de hoje que o STF invade competências de outros poderes. É isso mesmo que você ouviu. Segundo o maior grupo de comunicação do país, o ativismo judicial e a politização do STF representam, aspas, um risco preocupante para a democracia. E o tribunal transmite a impressão de que atua como um partido político de oposição ao atual governo. Palavras deles, não minhas. Uma coisa é fato, o Supremo Tribunal Federal está mandando no país. O STF manda na internet, manda tirar do ar um aplicativo de mensagens utilizado por milhões de brasileiros, inclusive para serviços essenciais. Manda suspender as contas de redes sociais dos críticos dos ministros. Manda censurar matéria da imprensa que prejudica a imagem do presidente do tribunal. O STF também manda na eleição. Manda investigar quem questiona de boa fé um sistema de votação que é tecnicamente vulnerável. Manda que se mantenham os direitos políticos de uma presidente que sofreu impeachment. Manda permanecer inelegível um parlamentar que recebeu indulto e teve sua pena e condenação extintas. O Supremo também manda no combate
combate a corrupção, manda proibir a prisão após julgamento de segunda instância, manda anular ações penais de notórios corruptos sentenciados nos tribunais por desembargadores e ministros. E falando nisso, é o Supremo Tribunal Federal e não a Constituição quem manda no tal devido processo legal. Manda criar regras processuais retroativas que beneficiam criminosos condenados, manda escolher relatoria sem sorteio, manda afastar o Ministério Público de inquéritos, manda ignorar as determinações de arquivamento da Procuradoria-Geral da República, manda que um ministro possa ser investigador e juiz de um caso em que ele também é vítima. O STF mandou inventar o flagrante perpétuo por vídeo, mandou prender deputado violando a imunidade parlamentar, mandou aplicar multas exorbitantes que não têm previsão legal no processo penal. E não contente em mandar nas regras processuais, o STF decidiu mandar na lei penal. Mais uma vez, nós recorremos ao editorial de O Globo. Quando o Supremo tornou a homofobia e a transfobia crimes, formulou, sem aval do Legislativo, um tipo penal por analogia. Um absurdo, pois o direito penal é literal. Quando o STF equiparou os crimes de racismo e injúria racial, alterou definições de leis aprovadas no Congresso. Olha, nada contra o mérito dessas decisões, eu quero mais que gente preconceituosa e racista se ferre de verde e amarelo. Mas o lugar de criar leis penais não é no tribunal nomeado, é no parlamento eleito. E essa separação de poderes é sagrada numa democracia. E, finalmente, é o Supremo Tribunal Federal quem manda quando quer no Poder Executivo. O STF manda na polícia, manda suspender sobrevoo com helicópteros, dificultando o trabalho em terra das forças especiais que combatem o crime nas comunidades. Manda que a polícia só realize determinadas operações à luz do dia. Manda quebrar o sigilo de protocolos e de estratégias de enfrentamento às facções criminosas. O Supremo manda na economia. Manda o que pode ou não ser desestatizado, manda interromper o andamento de grandes obras de infraestrutura, manda suspender redução de impostos em plena crise econômica. E sim, o STF também manda no governo. Manda retirar do cargo nomes que preenchem os pré-requisitos legais, manda na condução de políticas públicas referentes às pastas ministeriais e manda na escolha de prioridades da gestão. Como se os próprios ministros do Supremo não tivessem lá sentados em cima de processos importantes para o futuro do país e para o combate à corrupção. Em síntese, o Supremo manda mal, mas manda muito. Manda e desmanda.